O caso ufológico de Adilon Azevedo, ocorrido em Carazinho, no Rio Grande do Sul, é um dos episódios mais intrigantes do fenômeno OVNI de todo o estado. Aconteceu na noite de 25 de junho de 1972 e envolveu o jovem Adilon Azevedo, que na época tinha 13 anos de idade. O incidente ganhou destaque tanto pela riqueza de detalhes fornecidos pela testemunha quanto pelas investigações que se seguiram, envolvendo tanto a imprensa quanto estudiosos do fenômeno ufológico. Adilon estava em casa, na companhia de sua avó, quando ouviu um ruído estranho vindo do lado de fora. Ao se aproximar da janela, ele avistou uma luz forte e pulsante no céu, que logo se aproximou de sua residência. A luz se intensificou, e Adilon pôde observar que se tratava de um objeto metálico, de formato discoide, com luzes coloridas ao redor. O objeto desceu até a altura das árvores próximas à casa, emitindo um som grave e constante. Intrigado e assustado, Adilon saiu para fora da casa para observar o objeto mais de perto. Foi então que ele percebeu que o objeto estava pousado em um campo próximo, a cerca de 50 metros de distância. Ele descreveu o objeto como tendo cerca de 6 metros de diâmetro, com uma cúpula transparente no topo, através da qual ele pôde ver o que parecia ser uma figura humanoide de baixa estatura, vestida com um uniforme brilhante. O jovem afirmou que, nesse momento, sentiu uma espécie de paralisia, como se não conseguisse se mover nem gritar por ajuda. Ele relatou que a figura dentro do objeto parecia observá-lo atentamente, como se estivesse estudando suas reações. Após alguns minutos, o objeto começou a emitir um feixe de luz que atingiu Adilon, fazendo com que ele sentisse um forte calor e uma leve tontura. Logo em seguida, o objeto começou a se elevar lentamente, desaparecendo em alta velocidade no céu noturno. Após o desaparecimento do objeto, Adilon conseguiu se mover novamente e correu para dentro de casa, onde relatou o ocorrido à sua avó. Ela, porém, não havia visto nada, apenas ouvido som estranho. No dia seguinte, o caso foi reportado à polícia local, que iniciou uma investigação preliminar. Marcas circulares foram encontradas no campo onde Adilon afirmou que o objeto havia pousado, além de sinais de queimaduras na vegetação. O caso chamou a atenção de ufólogos de todo o Brasil, que visitaram Carazinho para investigar o incidente. Relatos da época indicam que Adilon foi submetido a diversas entrevistas e até mesmo a uma regressão hipnótica, durante a qual ele reafirmou todas as suas declarações, sem apresentar contradições. Os ufólogos que acompanharam o caso consideraram a possibilidade de que Adilon tivesse realmente tido um contato imediato com uma forma de vida extraterrestre. Embora o caso tenha atraído bastante atenção, ele também gerou ceticismo entre alguns estudiosos, que apontaram a possibilidade de que o jovem pudesse ter sofrido uma alucinação ou um episódio de sonho lúcido. Outros argumentaram que o fenômeno poderia ser explicado por causas naturais, como a observação de um meteoro ou de algum tipo de aeronave experimental. Ao longo dos anos, o caso de Adilon Azevedo permaneceu um enigma. Não surgiram novas evidências que pudessem confirmar ou desmentir definitivamente o relato. No entanto, o incidente é frequentemente citado em estudos e discussões sobre o fenômeno OVNI no Brasil, sendo considerado um dos casos mais bem documentados e misteriosos do país. O episódio também teve um impacto duradouro na vida de Adilon, que continuou a afirmar a veracidade de sua experiência até a fase adulta. Ele evitou o assédio da mídia e preferiu levar uma vida discreta, mas sempre se mostrou disposto a contar sua história a quem demonstrasse interesse genuíno pelo tema. Em resumo, o caso ufológico de Adilon Azevedo, de Carazinho, permanece como um dos mais intrigantes da ufologia brasileira, cercado de mistérios e questionamentos. Seja qual for a explicação final, o episódio continua a fascinar tanto entusiastas quanto céticos, sendo um marco na história dos avistamentos de OVNIs no Brasil.